Olá meninos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje vamos trabalhar a adição e subtração de números racionais. Para isso vamos analisar algumas situações hipotéticas aqui. Primeira situação. Determinado sujeito tem em sua conta bancária R$ 480,50. No caso aqui, o que ele tem é negativo, tá certo? Ele tem um saldo negativo de R$ 480,50, então é menos. No dia seguinte ele realiza uma operação bancária de pagamento, ou seja, ele está tirando mais dinheiro ainda da conta dele sem ele ter, de R$ 376,25. Após efetuar esse pagamento, como ficou a conta bancária dele? Ele já tinha negativo menos R$ 480,50 e realizou um pagamento mais menos R$ 376,25. Certo? No caso aqui, R$ 480,50 mais vezes menos fica menos 376,25. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Realizando a soma, vamos fazer a continha aqui ao lado. Saber quanto é o saldo negativo desse rapaz. Baixa 5, 7, 6, 15 a 1, 8. Baixa a vírgula. R$ 856,75 é o saldo negativo que ele ficou na conta, tá certo? Na segunda situação, diz assim: no início de certa noite, em São Joaquim, Santa Catarina, foi registrada a temperatura de menos 7,6 graus Celsius. Menos 7,6 graus Celsius. Já no início da manhã seguinte, houve um aumento na temperatura, de 5,5 graus Celsius. Qual foi a temperatura registrada em São Joaquim no início da manhã? A cidade estava com menos 7,6 graus Celsius, certo? Se houve um aumento, então é mais. E o número aqui, como aqui não tem sinal algum, então quer dizer que ele é positivo. Então, mais 5,5 graus Celsius. No caso, você vai ficar com 7,6 mais vezes mais é mais 5,5. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Vai ficar negativo, o maior negativo, né? 7,6 menos 5,5. 5 para 6, 1. Baixa a vírgula. 5 para 7, 2. 2,1. Menos 2,1 graus Celsius a temperatura registrada no início da manhã. E a terceira situação hipotética. Na primeira etapa de uma expedição submarina, Júlio mergulhou a menos 20,5 metros de profundidade. Durante a segunda etapa, isso aqui foi a primeira etapa, certo? Primeira etapa. Durante a segunda etapa, ele desceu mais alguns metros e atingiu a profundidade, ou seja, a profundidade máxima que ele atingiu foi menos 27,3 metros. No final da segunda etapa, ele chegou a esta profundidade. Quantos metros Júlio desceu na segunda etapa da expedição? Se aqui foi a profundidade máxima que ele atingiu, então vem primeiro menos 27,3 metros. Se ele quer saber a diferença aqui, entre aqui e aqui, a diferença é com menos, né? Então menos 20,5. Por que aqui tem menos? Porque ele quer a diferença. E diferença é subtração. Realizando isso aqui, eliminando os parênteses, vai ficar o quê? Menos vezes menos, mais.
sinais contrários, né? Então, subtrai e dá o sinal do maior, o resultado vai ser negativo, tá certo? Então, você vai pegar 27,3, que é o maior número, e subtrair 20,5. 5 para 13, 8. Vem 1. 1 para 7, 6. 2 para 2, nada. Baixa a vírgula, né, no lugar. Então, resultado, menos 6,8 metros foi a diferença entre as duas profundidades, da primeira e a segunda etapa. Vamos ver outros exemplos. Você tem um meio para subtrair de menos 3 quartos. Como é que você realiza isso aqui? Primeiramente, vamos eliminar parênteses, né? Fica mais um meio, menos vezes menos, mais 3 quartos. Adição de frações. Você tem que tirar o MMC, ó. Pois as frações têm denominadores diferentes. Se fossem de mesmo denominador, você poderia somar diretamente, só somando os numeradores. Como são denominadores diferentes, então tem que tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. No caso aqui, o menor múltiplo comum entre 2 e 4, como é que você tira o MMC? Vamos fazer aqui, para não perder a manha. Vamos dividir por números primos, né? 2 por 2 fica 1, 4 por 2 fica 2. Baixo 1, 2 por 2 fica 1. 2 vezes 2, 4. Então esse é o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, né? Que vai ser o denominador comum entre eles. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 3, 3. 2 e 3, 5 quartos é a resposta. Essa é a situação. Vamos ver mais uma. Menos 3 meios, mais menos 2 sétimos, mais 5 meios. Primeira coisa, se elimina parênteses. Menos 3 meios, mais vezes menos, menos 2 sétimos, mais vezes mais 5 meios. Feito isso, vamos achar o denominador comum entre eles. Quando forem números primos, os denominadores forem todos números primos, você pode achar o denominador comum somente multiplicando pelo outro. 2 vezes 7, 14. Então, o denominador comum entre eles vai ser 14. 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 3, menos 3, fica menos 21. 14 dividido por 7, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. 14 dividido por 2, 7. 7 vezes mais 5, mais 35. O denominador continua sendo 14. Os sinais aqui desses dois são iguais. Soma e repete sinal. Fica menos 25. Baixa o mais 35. Os sinais são diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior. 10, 14 avos. Dá para simplificar? Dá. Por 2. 10 por 2 fica 5. 14 por 2 fica 7. 5 sétimos é a resposta. Essa é outra situação. Mas vamos ver uma terceira situação envolvendo fração e número decimal. Você tem menos 4 sétimos mais 0,25. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Nós vimos na aula anterior que para transformar um número decimal em fração, é só ler como é que a gente lê esse número aqui. 25 centésimos, que é a mesma forma que a gente lê a fração dele, não é assim? Então, 25 centésimos se escreve da seguinte forma: 25
centésimos sobre 100. Pronto, achamos a fração que representa o 25 centésimos, certo? Ou 0,25 como a mídia veicula, né? Agora sim, nós temos a primeira coisa que fazer, achar um denominador comum. Para achar um denominador comum, a gente faz o que? Tira o MMC. 7 e 100. Vamos tirar o MMC. Como tem número par, então dá por 2. Baixa o 7, 100 por 2, 50. Ainda tem número par? Tem. 50 por 2, 25. Não é mais par. Dá por 3, 25? Não dá. Dá por 5. Baixa o 7, 5. E dá por 5. Baixa o 7, 5 por 5 fica 1. E o 7 dá por 7, fica 1 e 1. Multiplicando, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. 20 vezes 5 dá 100. 100 vezes 7, 700. Então, o denominador comum vai ser 700. 700 dividido por 7 dá 100. 100 vezes 4, 400. Fica menos 400. 7, ou 700 dividido por 100, fica 7. 7 vezes 25, ou mais 25, fica mais 175. Os sinais são diferentes, subtrai dá o sinal do maior. Subtraindo, fica 400 menos 175. 5 para 10, 5 vem 1, 8 para 10, 2, vem 1, 2 para 4, 2. 225 menos, né, porque o sinal do maior é negativo, subtrai do sinal do maior, então menos 225, 700 avos. Dá para simplificar? Dá. Números terminados em 0 e em 5 são divisíveis por 5. Dividindo aqui por 5 e aqui por 5, 225 por 5 fica 45, menos 45. 700 por 5 fica 140. Se fosse por 10 daria 70, né? Mas como é por 5 é o dobro, 70 de 140. Ainda dá por 5? Dá. Por 5, por 5. 45 por 5 dá 9. 140 por 5. Se fosse por 10, daria 14. Por 5 dá o dobro, 28. Dá para simplificar ainda? Aqui só dá por 2, aqui só dá por 3. Não dá. Para por aqui. Essa é a resposta da questão. Esta foi a aula de hoje. Um abraço a todos e até a próxima.